Sabe, tem coisa que a gente acha que só acontece em filme ou nas histórias que o povo conta nas rodas de fogueira. Eu também pensava assim, até aquela noite, até aquele dia em que eu descobri que o pior medo da gente não mora no escuro da mata, nem no barulho dos galhos quebrando. Ele mora no que a gente não consegue entender. Depois da noite no galpão, depois de olhar aquele lobisomem nos olhos, de sentir o cheiro do sangue, da morte e do medo, eu achei que nada mais ia me assustar nesse mundo. Mas, meu amigo, como eu estava enganado. Nos dias que se seguiram, a vila amanheceu diferente. Gente que antes te cumprimentava na rua, agora desviava o olhar. O som das risadas que costumavam preencher as manhãs virou silêncio. E no meio desse clima pesado, veio a notícia. Raimundo, isso mesmo, o velho Aquele homem Raimundo, estranho que vivia isolado no meio da mata, numa casinha de tábuas tortas, tinha desaparecido, assim, do nada. Ninguém via ele há 2 dias, nem pegadas, nem sinal, nada. Mas quem conhece essa vila, quem vive aqui há tempo suficiente, sabe que quando alguém some desse jeito, não é por vontade própria, não. É a mata, é o que vive nela, cobrando alguma coisa. Eu estava na varanda da casa do Zé Arlindo quando Severino chegou. O rosto dele, pálido, suado, como se tivesse visto coisa que não devia. Sumiu, ele disse ofegante. Sumiu, Zé, o velho Raimundo, e não foi sozinho, não. Zé largou o facão que estava afiando, levantou devagar, olhou para mim, depois para Severino, e sem dizer palavra, foi até o canto da varanda onde deixava a espingarda encostada. Pegou, conferiu os cartuchos e respirou fundo. A coisa tá saindo do controle, ele disse, sem olhar para ninguém. Eu senti meu corpo inteiro arrepiar. Porque quando o Zé falava desse jeito, é porque a coisa era feia, feia de um jeito que a gente não queria nem imaginar. Severino puxou um banco, sentou-se e falou olhando para o chão, como quem tem medo até de dizer em voz alta. A estrada de terra, aquela maldita estrada, tá diferente. Eu passei por lá hoje cedo e... Lucas, Zé, eu juro, não tinha som, não tinha pássaro, não tinha grilo, não tinha vento. O mato tava parado, como se até a própria natureza tivesse medo do que tá lá. Zé respirou fundo, bateu a mão na perna e falou: a gente tem que ir, antes que o mal se espalhe mais do que já espalhou. E assim, sem nem discutir, a gente se preparou. Espingarda, facão, lanterna, faca na cintura e coragem. Ou pelo menos o pouco que sobrou dela. Subimos na caminhonete velha do Severino. O motor roncava pesado, quase como se também não quisesse ir para onde a gente estava indo. E seguimos, pela velha estrada de terra. Aquela mesma estrada onde, anos atrás, muita coisa estranha já tinha acontecido. Coisa que o povo prefere fingir que esqueceu. O cheiro da mata estava diferente, mais forte, mais pesado. Uma mistura de barro molhado, folhas podres e um cheiro doce, estranho, que eu não sei descrever. Só sei que me embrulhava o estômago. A cada metro que a gente avançava, o silêncio parecia apertar mais o peito da gente. Nem passarinho, nem grilo, nem nada. Só o som dos pneus esmagando o cascalho da estrada. De repente, Severino parou o carro. Nem precisou dizer nada. A gente viu, na beira da estrada, bem ali, onde começa a trilha que leva para o sítio do velho Raimundo, tinha marcas, pegadas, fundas, pesadas, como se alguma coisa muito grande ou muito pesada tivesse passado por ali. Só que tinha algo ainda pior, arrasto, marcas claras de que alguma coisa ou alguém tinha sido arrastado, mata adentro. E no meio do rastro, sangue. Muito sangue. Descemos da caminhonete, eu com a lanterna na mão, tremendo sem nem perceber. Zé com o facão na cintura e a espingarda pronta. Severino olhando para os lados, apertando tanto o cabo do facão que parecia que ia quebrar. Seguimos aquele rastro. O cheiro, meu Deus, o cheiro era insuportável.
e quanto mais a gente andava, mais a mata parecia se fechar, mais o silêncio parecia gritar. Foi então que Severino parou. Ficou imóvel. Só levantou a mão pedindo silêncio. Vocês ouviram isso? Sussurrou ele. Eu prendi a respiração. E então eu ouvi passos. Não eram passos normais. Era pesado, como se algo muito grande ou muito forte caminhasse quebrando galho, empurrando tronco e respirando pesado, muito pesado. O Zé se virou para mim e falou quase sem abrir a boca. Ele está perto, muito perto. E antes que eu pudesse perguntar quem, veio um grunhido, um urro, que rasgou o silêncio daquela mata. Um som tão grave, tão forte, que eu senti o chão tremer sob meus pés. Apontamos as lanternas, e lá estava, no meio da trilha, parado, olhando para a gente, os olhos, amarelos, brilhando no escuro, respirando pesado, o lobisomem, o mesmo, ou talvez pior do que o que vimos da outra vez, porque aquele estava diferente, maior, mais forte, e parecia mais humano. Ele não avançou, ficou ali, parado, olhando, como se estivesse esperando. Severino levantou o facão, Zé armou a espingarda e eu só consegui segurar a lanterna, tremendo tanto que parecia que ela ia cair da minha mão. Tá estranho, murmurou Zé. Ele não quer atacar. E foi então que algo ainda mais assustador aconteceu. Do meio da mata, uma voz rouca, arranhada, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Disse: vocês não deviam ter vindo. Severino arregalou os olhos. Zé empalideceu. E da sombra saiu ele, o velho Raimundo, ou o que restou dele, porque aquele não era mais um homem. Quando aquela coisa saiu da sombra, meu corpo inteiro congelou, porque, eu juro para você, aquilo não era mais um homem. E se um dia foi, agora era só uma casca, um pedaço de carne, carregando alguma coisa que não devia estar nesse mundo. O velho Raimundo, ou o que restava dele, estava ali, a pele, pálida, enrugada, quase cinzenta, os olhos, meu Deus, não tinham mais cor. Os olhos, dois buracos fundos, vazios, como se a própria alma dele tivesse sido arrancada, sugada, vendida para alguma coisa que mora na escuridão da mata. Ele andava devagar. Cada passo que dava, parecia que o chão tremia. E quando a voz dele saiu, foi como ouvir pedra rangendo, vidro se quebrando e vento soprando dentro de uma caverna escura. Vocês não deviam ter se metido, disse ele sem mexer os lábios. Zé apertou a espingarda com tanta força que eu achei que ele ia quebrar o gatilho. Meu Deus do céu, isso não é mais gente, não, sussurrou Severino dando um passo para trás. O lobisomem, que até então estava parado, respirando pesado, abaixou a cabeça, como se curvasse diante do velho. Aquilo me gelou até a alma, porque se até aquele bicho, aquela criatura, se curvava para Raimundo, é porque a coisa que estava na nossa frente era pior, muito pior. Zé então levantou a arma, apontou e com a voz tremendo gritou: "O que você fez, Raimundo? O que você virou?" O velho sorriu, um sorriso torto, podre, cheio de dentes escuros, e respondeu: "Eu encontrei um jeito de nunca mais ser fraco, de nunca mais ser caçado. Eu me tornei parte da mata, parte da maldição." Severino segurou meu braço com tanta força que quase quebrou, e disse no meu ouvido: "A gente precisa sair daqui, agora." Era tarde demais. O lobisomem levantou a cabeça e naquele exato segundo os olhos dele mudaram, ficaram vermelhos, acenderam, como fogo, e ele gritou, um grito que não era só de dor, nem só de fúria, era um grito de libertação, porque ele não estava mais preso. O velho Raimundo ergueu as mãos e da boca dele saiu um sussurro, palavras que eu não entendi, palavras antigas, feias,
que pareciam arranhar o próprio ar, e assim que ele terminou, a criatura disparou. Veio para cima da gente, como um raio. Eu só tive tempo de jogar o corpo para o lado, ouvir o estampido da espingarda do Zé e ver o bicho saltando, passando a centímetros da minha cabeça. O tiro acertou, mas não parou. A criatura rodou no ar, caiu de lado, mas no mesmo segundo já estava de pé de novo. "Corre!" gritou Severino, me puxando pelo braço. E foi isso que a gente fez. Corremos pelo meio do mato, tropeçando em raiz, batendo em galho, deslizando no barro, enquanto atrás da gente dava para ouvir os passos, os galhos quebrando, o rosnado e aquele grito de dor, de raiva e de fome. O velho Raimundo não ficou parado. Não, ele também vinha, não correndo, mas andando, e a cada passo dele parecia que a mata morria. As folhas murchavam, o chão rachava, como se tudo que era vida se curvasse diante da podridão que ele carregava. "Pro barranco!" gritou Zé. "Se a gente descer, eles não seguem. O problema é que, na hora que a gente chegou na beirada, o barranco não estava mais lá. Desabou. O chão, que antes sustentava aquele pedaço de mata, agora era só terra solta, pedra e um buraco fundo, muito fundo, que parecia ter sido cavado de dentro para fora. Severino olhou para mim, depois para Zé, e disse: "Se é para morrer, que seja lutando." Levantou o facão, Zé armou a espingarda de novo, e eu peguei a faca que tinha na cintura, com as mãos tremendo tanto que quase deixei ela cair. O lobisomem parou a uns 10 metros da gente, respirando pesado, babando, com aquele peito subindo e descendo, e os olhos vermelhos, acesos, queimando no escuro. E, do lado dele, parou o velho Raimundo. "Acabou", disse ele. "Vocês não vão sair daqui." Mas foi exatamente aí, que algo inesperado aconteceu. Um som veio da mata, um som que eu nunca tinha ouvido antes. Não era uivo, não era rosnado, não era vento, era um canto grave, forte, que parecia sair do chão, das árvores, das pedras, do próprio coração da floresta. E de dentro da mata surgiram eles, 5 homens, velhos, muito velhos, carregando bastões, cajados, alguns com penas, outros com colares feitos de dentes, ossos e sementes. Os olhos deles eram fundos, brilhantes, como se carregassem a própria luz da lua. Um deles levantou a mão e apontou para o velho Raimundo e disse com uma voz que parecia o trovão: "A sua dívida chegou, Raimundo, e hoje você volta para o lugar de onde nunca devia ter saído." O velho arregalou os olhos. Pela primeira vez, eu vi medo no rosto dele. O lobisomem recuou, baixou a cabeça, deu 3 passos para trás, como se aquilo fosse maior do que ele. Os velhos começaram a andar, cercando Raimundo, batendo os cajados no chão e cantando aquele canto que fazia o ar vibrar, que fazia o peito da gente doer, que fazia a pele arrepiar até os ossos. Raimundo tentou correr, mas as pernas dele começaram a falhar. O corpo começou a encolher, a enrugar mais ainda, a secar, como se estivesse sendo sugado, como se, o tempo inteiro, a vida dele fosse uma mentira, emprestada, roubada da própria natureza. Ele caiu de joelhos, gritando, um grito que não parecia mais humano, que parecia de algo que estava sendo arrancado de dentro do próprio inferno. E então, ele desfez. O corpo virou pó, areia, folha seca, e o vento levou. O lobisomem olhou para a gente, olhou para os velhos, deu um último uivo, um uivo triste, longo, que parecia mais um lamento, e então correu, sumiu para dentro da mata e desapareceu. Os velhos se reuniram no centro da clareira, abaixaram os cajados, e um deles disse: "A dívida está paga. Por enquanto,
E assim como surgiram, eles sumiram, no vento, na sombra, no silêncio. Por alguns segundos, ninguém disse uma palavra. O silêncio que ficou, depois que os velhos desapareceram na mata, não era um silêncio qualquer, era o tipo de silêncio que pesa no peito, que deixa a gente sem ar, como se até a floresta estivesse segurando a respiração. Eu olhei para o Zé. Ele estava com a espingarda baixa, encarando o nada, pálido, o suor escorrendo pela testa, mas os olhos pareciam vazios. Severino, do meu lado, ainda segurava o facão, mas tremia. A mão dele tremia tanto que parecia não ser mais dele. Por alguns minutos, a gente ficou ali, parado, sem saber se tinha acabado ou se aquilo era só uma pausa antes do pior. Acabou? Minha voz saiu num sussurro, quase como se eu tivesse medo da resposta. Zé não respondeu de imediato. Respirou fundo, passou a mão no rosto e falou com aquela voz rouca, cansada, que eu nunca vou esquecer. Por enquanto, essas duas palavras ficaram na minha cabeça, ecoando, doendo. A gente voltou andando para a caminhonete, os pés afundando no barro, o cheiro da mata molhada, das folhas apodrecendo, misturado ainda com aquele cheiro que parece nunca mais sair da pele, cheiro de medo. O caminho de volta foi mudo. Só o som dos pneus mastigando a estrada de terra, o vento soprando fraco, e de vez em quando aquele rangido do motor velho do Severino. Quando chegamos na vila, parecia que o mundo tinha voltado ao normal. As pessoas andando na praça, crianças correndo, o cheiro de pão saindo da padaria do seu Nestor, tudo como se nada tivesse acontecido, mas só a gente sabia que tinha acontecido e que aquilo não ia embora tão fácil assim. Paramos a caminhonete na frente do armazém. Zé desceu primeiro. Encostou no capô, acendeu um cigarro e ficou olhando para o horizonte. Severino ficou sentado, com as mãos no volante, sem dizer nada, e eu fiquei ali, olhando para a cara dos dois e pensando, será que alguém, algum dia, acreditaria no que a gente viu? Foi quando seu antenor, um dos moradores mais antigos da vila, se aproximou, andando devagar, com aquele jeito dele de quem sempre sabe mais do que parece. Vocês foram, né? Ele disse cruzando os braços. Foram até a estrada de terra. A gente se olhou, sem saber o que dizer. Mas ele não precisou de resposta, só balançou a cabeça, como quem já sabia o que ia ouvir. Eu avisei, ele continuou. Sempre avisei. Tem coisa que é melhor não cutucar. Tem coisa que é melhor deixar quieto, no canto dela, no escuro dela. Zé puxou o cigarro, soltou a fumaça e respondeu seco. E se ela não quer ficar quieta, Antenor? Se ela resolve sair do escuro e bater na porta da gente? O velho respirou fundo, olhou para a estrada e, depois de um tempo, respondeu, quase num sussurro. Aí, meu filho, aí não tem reza que segure, não tem arma que proteja, não tem santo que dê conta. Quando a coisa resolve andar no mundo dos vivos, ou a gente corre, ou aprende a conviver com ela. Eu senti meu corpo inteiro arrepiar, porque no fundo eu sabia que ele estava certo. A vila inteira sabia, sempre soube, só fingia não saber. Zé jogou o cigarro no chão, pisou em cima, virou para mim e para Severino e disse: a gente fez o que tinha que fazer. O velho pagou o preço, o lobisomem voltou para a mata e, por enquanto, tá quieto. Severino balançou a cabeça, olhando para o chão. Mas por quanto tempo? Ele perguntou. Quanto tempo até outra coisa acordar? Ninguém respondeu. Porque essa é a pergunta que não tem resposta. Nos dias que se seguiram, a vila voltou ao normal. Ou, pelo menos, fingiu que voltou. Ninguém mais falou do velho Raimundo. Ninguém mais comentou dos uivos, nem das pegadas, nem dos gritos que vinham da mata. Mas toda vez que eu passava pela estrada de terra, toda vez, meu coração acelerava, porque no fundo, bem no fundo, eu sabia. Ela ainda estava lá. A estrada, a maldição, o lobisomem e, talvez,
coisas ainda piores. E às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, quando o vento sopra diferente, quando a lua cheia sobe no céu, eu ainda escuto um uivo, distante, triste, solitário, ou talvez nem tão solitário assim. Porque no interior, quem vive aqui sabe, tem coisa que a gente não vê, mas que está olhando pra gente o tempo inteiro. E se você acha que isso tudo é só história, só lenda, só conversa de velho na beira do fogão, então te convido a passar uma noite na beira da estrada de terra e depois me conta se você ainda acha que isso tudo é só história.